Você já ouviu dizer que a Grande Muralha da China dá para ver do espaço? Pois é. Isso é quase tão verdade quanto dizer que as pirâmides foram construídas por extraterrestres, enquanto passavam os dias de férias, aqui no planeta Terra. Hoje no Deixa que eu traduzo, vamos descobrir o que é, afinal, essa obra gigantesca, quem a construiu e por que o fez. Vamos ainda tentar descobrir como é que ninguém desistiu do serviço logo no 3º quilômetro. Então, está na hora de iniciar esta série sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Vamos começar pelo básico. Afinal, o que é exatamente a Grande Muralha? Primeiro, esqueça a ideia de uma parede única, reta e contínua. Na verdade, ela é um conjunto enorme de fortificações, muros, torres e barreiras naturais, que foram construídas, destruídas, reconstruídas, ampliadas e remendadas ao longo de mais de 2.300 anos. É como se várias gerações tivessem pego um projeto e cada uma adicionado sua própria parte. Juntando todos esses pedaços, a muralha se estende por impressionantes 21 mil quilômetros. Para você ter uma ideia do que isso significa, é quase a mesma distância de ir e voltar, de Porto Alegre até Lisboa. É basicamente metade da circunferência da Terra. Uma obra realmente monumental que corta a China de ponta a ponta. Mas por que construir algo tão gigantesco? A resposta está na defesa. A China antiga sofria constantemente com invasões de povos nômades que viviam ao norte, como os Xiongnu e, mais tarde, os mongóis. Esses grupos eram guerreiros habilidosos, especialistas em ataques rápidos. Eles cavalgavam, pilhavam vilarejos e desapareciam no deserto antes que o exército chinês pudesse reagir. A solução encontrada pelos imperadores foi criar uma barreira física. A muralha não foi feita para impedir totalmente as invasões. Seria impossível. Mas sim para atrasar os invasores, canalizar seus movimentos para pontos de defesa mais fortes e, o mais importante, dar tempo para o exército chinês chegar. As torres de vigia ao longo da muralha serviam como um sistema de alarme primitivo. Se uma torre avistasse o inimigo, acendia uma fogueira. A próxima torre via fumaça ou o fogo e acendia a sua. E assim por diante, criando uma cadeia de comunicação visual que viajava muito mais rápido que um cavalo. Era basicamente um alarme anti-invasão de milhares de quilômetros de comprimento. Ok, mas quem foi o louco que começou tudo isso? O primeiro grande nome por trás da muralha foi Qin Shi Huang. Se você já ouviu falar do exército de terracota, é o mesmo cara. Ele foi o imperador que unificou a China pela primeira vez, por volta de 221 a.C. Antes dele, existiam várias muralhas menores, construídas por diferentes reinos para se protegerem uns dos outros. Qin Shi Huang teve a ideia de conectar e ampliar essas muralhas existentes para formar uma única linha de defesa contra os nômades do norte. Foi um mega projeto nacional. E quem botou a mão na massa? A mão de obra era uma mistura de soldados, camponeses convocados e prisioneiros de guerra. Milhões de pessoas trabalharam na construção ao longo dos séculos, muitas vezes em condições extremamente difíceis. Imagina só o trabalho de carregar pedras gigantes e pesadas para o topo de montanhas íngremes sem nenhuma tecnologia moderna. Deve ter sido o equivalente antigo a uma academia de CrossFit no meio do deserto, sem ar-condicionado e com um chefe bem exigente. E como eles construíram isso? Os materiais variavam muito dependendo da região e da época. Nos trechos mais antigos, especialmente em planícies, a técnica usada era a da terra compactada. Os trabalhadores construíam uma estrutura de madeira e enchiam com camadas de terra, que eram socadas até ficarem duras como rocha. É uma técnica surpreendentemente durável. Já nas áreas montanhosas, o material óbvio era a pedra, retirada das próprias montanhas. Mas o visual mais icônico da muralha, aquele que a gente vê nas fotos, com tijolos cinzas e torres imponentes, foi construído muito mais tarde, principalmente durante a dinastia Ming, entre os séculos XIV e XVII. Eles usaram tijolos cozidos em fornos e uma argamassa especial. Essa argamassa incrível era feita de cal e farinha de arroz, que criava uma liga extremamente resistente. Além dos muros, a muralha é cheia de estruturas inteligentes. Torres de vigia,
a cada poucos quilômetros. Fortes quartéis e passagens estreitas para dificultar o avanço de um exército inimigo. Como toda grande obra, a muralha também é cercada de lendas. A mais famosa e comovente é a história de Meng Jianguo. Segundo a lenda, seu marido foi forçado a trabalhar na construção da muralha logo após o casamento. Depois de muito tempo sem notícias, ela viajou até a muralha para encontrá-lo, apenas para descobrir que ele havia morrido de exaustão e seu corpo tinha sido enterrado na própria estrutura. Desolada, Meng Jianguo chorou aos pés da muralha por dias e noites. Diz a lenda que seu lamento foi tão profundo e triste que fez um trecho de 400 quilômetros da muralha desmoronar, revelando o corpo de seu amado para que ela pudesse lhe dar um enterro digno. É uma história trágica, claro, mas ela revela muito sobre o sentimento do povo chinês em relação ao imenso sacrifício humano que a construção exigiu. Agora, vamos ao ponto principal. A pergunta de $1 milhão. Dá ou não dá para ver a Grande Muralha do Espaço? A resposta curta e direta é: não. Não dá para ver a Muralha do Espaço a olho nu. Pense bem. Apesar de ser extremamente longa, ela é muito estreita, com uma largura média de apenas 6 ou 7 metros. De uma órbita baixa, a muralha teria a mesma aparência de um fio de cabelo, visto a alguns metros de distância. Além disso, a cor da muralha, feita de pedra e terra, se mistura com a paisagem ao redor. Vários astronautas, incluindo o primeiro chinês no espaço, Yang Liwei, confirmaram que não a conseguiram ver. Agora, com potentes lentes de zoom, ou imagens de satélite de alta resolução, aí sim, a conversa é outra e é possível identificá-la. Hoje, afinal, qual é o papel da muralha? Depois de séculos servindo como barreira militar, a Grande Muralha se tornou um dos maiores símbolos da China e um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Milhões de pessoas caminham por seus trechos restaurados todos os anos. Partes como Badeling e Mutianyu, perto de Pequim, estão super bem conservadas e acessíveis, com teleféricos e até um tobogã para descer a montanha. Mas a maior parte da muralha não é assim. Muitos trechos estão em ruínas, sendo lentamente engolidos pela natureza. Essas seções selvagens atraem aventureiros e hikers que buscam uma experiência mais autêntica, longe das multidões. É um testemunho da durabilidade e da história da China, o monumento que conecta o passado imperial ao presente globalizado. Para finalizar, algumas curiosidades rápidas. Primeiro, como eu disse, ela não é contínua. Existem muitos vãos, trechos que foram destruídos e partes que usavam rios ou montanhas como barreiras naturais. Segundo, em alguns pontos, a subida é tão inclinada que os degraus são quase verticais, parecendo mais uma escada de prédio antigo do que uma trilha. Terceiro, estima-se que centenas de milhares, talvez até 1 milhão de trabalhadores, morreram durante a construção ao longo dos séculos. E por último, não existiu um único arquiteto ou projetista. A muralha é uma obra coletiva de inúmeras gerações de engenheiros, generais e trabalhadores anônimos. A Grande Muralha da China não é só uma construção monumental, é um símbolo de resistência, de estratégia e também da teimosia humana em sua versão arquitetônica mais épica. Uma obra que, depois de mais de 2000 anos, ainda está de pé, levantando apenas uma pergunta: como é que, em pleno século XXI, ainda tem prédio que não fica pronto em 3 anos? Este foi o Deixa que eu traduzo, descomplicando o entendimento sobre a Grande Muralha da China. No próximo vídeo, vamos viajar para o deserto da Jordânia para explorar Petra, a incrível cidade esculpida na pedra. Mas para que tudo isto aconteça, é muito importante que deixe o seu like ou o seu dislike. Se inscreva no canal e escreva nos comentários que outros assuntos gostaria de ver traduzidos aqui. Fique bem e até o próximo vídeo.